Olá, sou a professora Raquel do CEM Dona Filomena Moreira de Paula. Estou passando aqui para dar algumas dicas de redação para trabalhar a apostila #Tô de Casa no Enem. Vamos lá? Bom, falar parece ser mais fácil que escrever, não é verdade? A linguagem oral flui em nossos diálogos porque não nos preocupamos com a norma culta da língua. Acentuação, pontuação, vícios de linguagem e muitos outros detalhes exigidos na redação do Enem. Mas façamos de agora em diante um jogo mental e foquemos no que é importante para termos êxito na redação, ok? Texto dissertativo argumentativo. O que é? Aquele bicho-papão que todo mundo acha que não consegue escrever. É um gênero textual típico de vestibulares, no qual se deve defender um ponto de vista acerca de um tema proposto com argumentos. Pontos de vista, argumentar, nós usamos comumente no nosso cotidiano, só não nos damos conta. Por exemplo, professora, eu quero ir ao banheiro. Mas você quer ir agora? Eu estou explicando o conteúdo. Por que não posso? Isso é argumentar. Estrutura do texto dissertativo argumentativo: introdução, desenvolvimento, conclusão. Introdução. No início da dissertação, é necessário que o autor deixe claro qual é o assunto abordado no texto e, além disso, qual será a tese ou ponto de vista a ser defendido. E é o carro-chefe da redação. Desenvolvimento. É onde estão contidos os argumentos. É o corpo do texto. Os parágrafos intermediários de uma dissertação devem ser destinados à defesa da tese mediante argumentos. É importante lembrar que um argumento é uma estrutura textual que, por meio da análise de provas ou fundamentos, confirma o ponto de vista do autor. E para isso, temos que ter leitura de mundo, temos que ter o hábito de leitura. Conclusão. O final de um texto dissertativo argumentativo pode ser produzido de duas formas: enquanto síntese ou com proposta de solução. No caso da conclusão por síntese, o autor repete os argumentos resumidamente e conclui o texto afirmando a veracidade da tese. No caso da conclusão, com propostas de solução, é necessário retomar os problemas discutidos na argumentação e propor intervenções que eliminem ou diminuam a questão problemática. E é o que eu sempre digo aos meus alunos: o texto, um parágrafo tem que estar em consonância com o outro. Esquema ou passos que vocês podem dar antes de começar a redigir um texto: interrogar o tema, responder à opinião, apresentar argumento básico, apresentar argumentos auxiliares, apresentar fato, exemplo e concluir. Por tópicos, né? Depois vocês organizam. Outro esquema: transforme o tema em uma pergunta. Por exemplo, o tema proposto, o tema da proposta número 1 da apostila Tô de Casa no Enem é patriotismo em questão no Brasil. Questionem o tema. O que é patriotismo? Por que ser patriota? Procure responder essa pergunta de modo simples e claro, concordando ou discordando, ou ainda concordando em parte e discordando em parte. Essa resposta será o seu ponto de vista. Pergunte a você mesmo o porquê de sua resposta. Você terá uma causa, um motivo, uma razão para justificar sua posição.
Aí estará o seu argumento principal. Agora procure descobrir outros motivos que ajudem a defender o seu ponto de vista, a fundamentar sua posição. Estes serão argumentos auxiliares. Em seguida, procure algum fato que sirva de exemplo para reforçar a sua posição. Este fato exemplo pode vir de sua memória visual, das coisas que você ouviu, do que você leu. Ele precisa ser bastante expressivo e coerente com o seu ponto de vista. Então, fica como o esquema. Primeiro parágrafo. Tema, mais argumento 1, mais argumento 2, mais argumento 3. Parágrafo introdutório. Segundo parágrafo. Desenvolvimento do argumento. Terceiro parágrafo. Desenvolvimento do argumento 2. Parágrafo. Desenvolvimento do argumento 3. Quinto parágrafo. Expressão inicial mais reafirmação do tema. Observação final com proposta de intervenção. É importante lembrar que as soluções sugeridas devem ser detalhadas, explicitando-se os agentes, quem promoverá a solução, as ações, o que será feito para sanar a questão, os meios, como será promovida a intervenção e os objetivos, para que será feita a ação sugerida. Exigências do uso da norma padrão da língua portuguesa, de fundamentar os argumentos a partir de conhecimentos de diversas áreas, apresentar domínio dos elementos de coesão e coerência da língua, respeitar os direitos estabelecidos na Declaração Universal redigida pela ONU. Bom, algumas dicas de expressões para iniciar a introdução dissertativa, mas não considere estas frases receitas infalíveis. Antes de usá-las, analise bem o tema que será tratado no restante do texto, bem como a tese que pretende lançar. É de conhecimento geral que cogita-se com muita frequência. Muito se tem discutido recentemente acerca de, ou a, é de fundamental importância em, é de fundamental importância o patriotismo, por exemplo. É indiscutível que o patriotismo, é inegável que muito se diz para iniciar o segundo parágrafo de desenvolvimento, dando continuidade à abordagem argumentativa. Além disso, outro fator existente, outra preocupação constante, ainda convém lembrar, por outro lado, ademais, outro sim, vale destacar também, expressões para iniciar a conclusão, em virtude dos fatos mencionados, levando-se em consideração esses aspectos, dessa forma, em vista dos argumentos apresentados, dado o exposto, tendo em vista os aspectos observados, em virtude do que foi mencionado. Para tê-los ajudado de alguma forma, qualquer coisa, estamos aqui. Beijos.